O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no Brasil o Dia de Todos os Santos, que é a solenidade do dia 1º de novembro, né? 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Mas como é uma solenidade, uma missa de preceito, então a igreja no Brasil sempre transfere para o domingo, né? Isso fica em cargo das conferências episcopais. E no Brasil nós celebramos hoje, portanto, o dia de Todos os Santos, pedindo a todos eles que intercedam por nós, reafirmando a nossa fé na possibilidade da santidade e na certeza da salvação comprada por Cristo para nós, pelo sangue na cruz. E é isso que nós buscamos e temos como alvo, né? Temos como alvo sempre a glória eterna. Essa é a nossa busca, essa é a nossa vontade. Depois de ter passado dessa terra, como diz São João no Apocalipse, pela grande tribulação, depois de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, aí purificados, possamos chegar um dia à visão beatífica, à glória eterna, fazendo parte também de todos os santos. Porque a igreja celebra o dia de todos os santos, né? Não tem, cada dia do ano nós temos um santo ou até mais santos, né? Para comemorar naquele dia, celebrar. E santos que muitos conheceram, que nós sabemos o nome, que nós sabemos um pouco da história, né, daquele santo, que foi declarado santo pela igreja, foi canonizado. Mas há também aquelas pessoas que viveram no anonimato, que viveram, mas souberam viver as bem-aventuranças proclamadas no Evangelho de hoje, né? Souberam ser misericordiosos, ter paciência, souberam então ser pobres em espírito, souberam ser manso e humilde, souberam viver essas bem-aventuranças e por isso chegaram à glória eterna, ainda que ninguém tenha sabido quem eles eram, né? Embora a igreja também não os conheça e não tenha declarado como santos, são aquelas pessoas que vivem nas suas casas, que trabalham, que no dia a dia vivem uma vida comum, mas Deus conhece a santidade do seu coração, e por isso, tendo passado já desta vida, é acolhido por Deus na glória eterna, e é santo, embora nós não saibamos o nome, e nem dia de canonização. É por isso que a igreja celebra, né, o dia de Todos os Santos, para também homenagear, além dos santos conhecidos, os santos desconhecidos. E hoje, quem é chamado à santidade? Quem é chamado à salvação? Quem é chamado à presença de Deus para sempre? Todos, todas as nações, de todos os povos, raças, nações e línguas, como diz o texto de São João. Eu, João, vi uma grande multidão, um número que ninguém podia contar. E depois ele diz assim: eu vi também o número daqueles que foram assinalados, aqueles que foram marcados. E ele diz, eram 144 mil de todas as tribos de Israel.
na continuação do texto, que aqui é interrompido, né, do versículo 5 ao 8, então é citado no livro do Apocalipse, no capítulo 7, né, o nome de todas as tribos de Israel, com 12 mil assinalados. Portanto, 12 mil vezes 12, cada uma das tribos, né, seria um número de 144 mil. Algumas seitas indicaram sempre esse número como aqueles que vão ser os salvos, né? Que pouco, né? Que misericórdia mais limitada dizer que o número dos salvos vão ser 144 mil apenas, né? Não entendem a linguagem simbólica da Bíblia e muito menos ainda do Apocalipse, né? Quando 12 significa a totalidade, já que o povo de Israel, né, formado por 12 tribos, agora são oferecidos a eles a salvação. E depois, como nós temos também de Jesus Cristo, um povo formado por 12 patriarcas também, 12 apóstolos, também nós e o resto da terra, que somos chamados a viver na igreja dos apóstolos, na igreja fundada pelo próprio Cristo, nós também somos chamados, portanto, à santidade. O número 144 mil, portanto, se torna o símbolo de todos aqueles que desejam participar da igreja. A igreja que é o novo povo de Deus, formado não agora por 12 tribos apenas de um povo, né, mas de 12 apóstolos que chamam a todos, né, de todas as raças e línguas, para formarem este povo de Deus, que merecem por Cristo. Não merecem por si mesmos, né? Nós não merecemos por nós mesmos, mas Cristo mereceu por nós a salvação quando morreu na cruz. Logo depois do número dos 144 mil marcados, né, as seitas dizem que eles vão viver, os salvos são 144 mil, e depois vai estabelecer um novo paraíso terrestre para os demais, né? Mas não é isso que a Bíblia fala, né? No Apocalipse está escrito então: depois disso vi uma imensa multidão de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus. Então, aqueles que estão com a veste branca, significando a pureza, a purificação, aqueles que estão com a palma na mão, aquela planta que significa a vitória, ele diz que são esses que estão de todas as raças, línguas e povos, diante do trono do Cordeiro, adorando o Senhor. O trono do Cordeiro, todo mundo sabe, o trono de Cristo, ele está dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória e a sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus. De modo que sabem reconhecer diante do trono do próprio Deus, todo o poder, honra e glória que Ele merece. E depois João, para completar esse trecho, diz para nós: esses aí são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Cada dia que nós vamos à missa, cada dia que fazemos o bem, cada dia que evitamos um pecado, estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque ainda estamos na grande tribulação, sim ou não? Ainda estamos vivendo esta grande tribulação, na qual o demônio e os seus anjos e todo o seu séquito ainda continuam batalhando para a perdição da alma de cada um de nós. É justamente o inimigo que tenta usar dos nossos instintos, dos nossos descontentamentos, para gerar briga, discussão, para gerar litígio, para gerar separação entre os seres humanos, começando dentro de casa. Começando a briga dentro de casa, o desentendimento, as provocações, e depois passa para a escola, para os amigos, para a faculdade, para as pessoas do trabalho, e assim ele vai conseguindo colocar todos contra todos, e até nações contra nações, para que ele possa perder o maior número de pessoas. Mas
nós sabemos que o demônio é muito mais fraco que Deus, né? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor, glória e honra para sempre, diz o texto. E é isso que nós acreditamos. É Ele quem tem maior poder do que apenas uma criatura que é o anjo decaído. Mas depende também não só de Deus, que é todo-poderoso, mas depende de nós também poder saber dizer o sim todos os dias para Deus. E como é que nós dizemos o sim? Através dos ensinamentos de Jesus. Não é apenas declarando com a boca: eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, né? É ótimo declarar com a boca, mas é melhor declarar com a vida, é melhor declarar com as atitudes, com as ações de quem sabe amar de verdade, com as mãos fazendo o bem, agindo com misericórdia. Este é o Evangelho de Jesus que a humanidade deve ler em nós. Quando a humanidade conseguir enxergar e ler este Evangelho em nós, das bem-aventuranças, da justiça e da verdade, da caridade e da misericórdia, de alguém que é diferente, assinalado com esta marca, marcado com o sinal da cruz de Cristo. Este que está assinalado é porque de fato está querendo entrar na glória eterna e pertencer ao mundo de todos os santos, porque nós já estamos pertencendo. Aquele que entrou na igreja pela terra, pelo batismo, na terra a igreja chama como mesmo? Todo mundo sabe, né? Na terra a igreja chama militante, né? Igreja militante. A mesma igreja una, santa, católica e apostólica tem essas três partes. Na terra militante, no céu a igreja triunfante e depois no purgatório a igreja padecente, né? São as três partes de uma mesma realidade, e entre essas três partes há um intercâmbio de bens espirituais. Aqueles que já estão na glória eterna, que já passaram pela grande tribulação, estão intercedendo por nós que aqui estamos na luta e na batalha, e aqueles que perderam, que não conseguiram, né, ser totalmente purificados, porque deviam penas temporais pelos pecados cometidos, foram perdoados da pena eterna, mas permanecem com as penas temporais, então se purificam no purgatório e também precisam da nossa oração, e a nossa oração os alivia, né? Sobretudo a Santa Missa, a maior de todas as orações. A nossa oração alivia as almas do purgatório, por isso rezar por elas é um gesto de amor e de caridade. Agora, e as almas do purgatório podem rezar por alguém? Podem, né? Podem rezar por quem? As almas do purgatório rezam também por nós, mas não podem rezar por elas mesmas, né? Elas não têm mais como ganhar méritos fazendo nada, né? Então elas podem rezar por nós. Há um intercâmbio de bens. Pelas almas do céu nós não rezamos mais, sim ou não? Não precisa, né? Pelas almas que são condenadas ao inferno, nós precisamos rezar? Também não, né? Porque já estão condenadas, de lá não saem. Por quem que nós rezamos no dia dos finados, dia 2 de novembro passado, né? Para quem que nós rezamos? Pelas almas do purgatório, as únicas que precisam e que ali abreviarão, de acordo com cada oração que aqui são oferecidas para ela, abreviarão seu tempo de sofrimento no purgatório, né? E é isso que a igreja crê, e é isso que a igreja ensina permanentemente. Não importando o que um padre ou outro disse num livro que escreveu, não sei o que, né? Porque as teologias são especulativas, mas a verdade da doutrina é dada sempre pelo catecismo da Igreja Católica, é dado pelos documentos pontificais dos papas, né? E é dado também pelos documentos de todos os 21 concílios da Igreja. Hoje, celebrando todos os santos, nós queremos celebrar essa comunhão dos santos, esta comunhão que há entre todos da mesma igreja. Se entra pela igreja, qual é a porta que nós entramos na igreja? O batismo, que é feito na igreja militante, para que nos dê direito um dia a participar da igreja triunfante, ainda que se precise passar pela purificação da igreja padecente. Agora, a gente sabe, no dia 2 de novembro nós temos uma lista enorme de nomes, não é assim? E aí não foi lida porque cada um colocou aqui diante do altar, não dá para ler todos os nomes. Nós rezamos por todas as almas de pessoas que nós conhecemos, passaram pela nossa vida, e nós sabemos onde é que elas estão? Sabemos. Se são almas que já estão na glória eterna, elas não precisam das orações. Vai para onde? Elas são transferidas, por causa da comunhão de bens, transferidas para as almas do purgatório.
E as nossas orações que foram endereçadas a alguém que porventura tenha sido condenado ao fogo do inferno, então também elas não recebem oração porque não precisam e porque não podem receber no inferno. Mas imediatamente Deus também as transfere para as almas do purgatório, de modo que continuamos a pedir por aqueles nomes que nós pedimos continuamente. Se elas já receberam a glória, não precisam, doam para as que estão no purgatório. Do inferno não pode nem doar, nem fazer nada, e a oração nem chega lá, permanece dentro da igreja, que redistribui a graça para aqueles que necessitam. Celebrando todos os santos, a igreja coloca para nós as bem-aventuranças, porque são ensinamentos de um Cristo que fala da montanha, que fala do alto. Não é comparável a voz de Jesus à voz dos profetas e nem dos apóstolos. Por isso que a palavra dos apóstolos é anunciada ali no ambão, e a palavra também dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque é a palavra de Cristo mais alta do que a palavra de todos eles juntos. Moisés tinha dito, olha, a mulher que foi apanhada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Ali, Moisés fala isso. Quando traz aqui para Jesus, então Jesus olha para eles e dizem: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus continua o seu discurso. Os antigos vos disseram: não matarás. Mas aqui eu digo: se sentir ódio no coração pelo seu irmão, já está matando ele no seu coração, será réu de juízo. Ora, portanto, a palavra de Jesus é o ensinamento perfeito, é a própria palavra do Pai dita pela boca do Filho, já que outrora ele tenha falado pela boca dos profetas. Chegada a plenitude dos tempos, diz o autor da carta aos Hebreus, ele fala pela boca do seu próprio Filho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale a pena entender, quem é o pobre de espírito. Durante muito tempo existiram teólogos que disseram que há uma preferência, há uma opção preferencial pelos pobres, mas qual pobre? Qual é o pobre teológico? Será que é só o pobre que não tem onde morar, o que comer? Por acaso essa pessoa é bem-aventurada? Já que a palavra bem-aventurado quer dizer o quê? Felizes, Felizes então aqueles que são desabrigados, que estão lá nas enchentes, sem casa, sem comida, é assim? Não, bem-aventurados os pobres em espírito. Não importa se a pessoa tem um iate, se ela tem 2 aviões, se ela tem 300 mil casas para alugar, mas se ela olha para Deus e diz assim: Senhor, nada disso me pertence, eu sou apenas um administrador, fraco e débil, diante de Ti eu continuo suplicando a Tua misericórdia, e quero a salvação que não conseguirei por mim mesmo. Este é pobre em espírito, porque reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Esse é o pobre em espírito, e não tem a ver com materialidade, não tem a ver com as posses e bens deste mundo, mas tem a ver com possuir a Deus. Aquele que se empobrece, aquele que se diz: eu nada tenho, Senhor, de meu, porque tudo lhe pertence, este está configurado como pobre em espírito, e dele é o reino dos céus. E a palavra está no presente do indicativo, o verbo é, o verbo ser. Ele pertence ao reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Depois as outras bem-aventuranças, os verbos estão no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não possuíam terras, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todos eles estão no futuro. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E agora muda, Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 vezes o verbo aparece no presente do indicativo, e as demais vezes aparecem no futuro. Agora ele diz por quê? Porque quem não puder ser justo, já não possui nem de antemão a possibilidade da glória eterna. Dele não é o reino dos céus. Mas aquele que é justo até o fim, mesmo que seja perseguido por causa da justiça, dele já é o reino dos céus.
E depois, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É isso que o Senhor deseja, né? Que a nossa recompensa é isso também que devemos nós desejar. A igreja não é uma ONG, né? A igreja não é apenas uma entidade humana para fazer caridade, filantropia. Para isso existem diversas outras sociedades aí, civis, né? Mas a igreja é justamente aquela sociedade fundada pelo próprio Cristo, é o corpo místico de Cristo, e a sua missão não é só fazer caridade, mas é fazer a maior de todas elas, né? Que é salvar almas para Deus, através da sua ação missionária, da sua pregação. A missão da igreja é salvar almas, né? Animarum salum est, né? Ele diz assim sempre, a igreja dizia antigamente, né? A missão da igreja é a salvação das almas. Deus nos ajude a que o evangelho do Senhor continue sendo pregado, anunciado e vivido por aqueles que ouvem, por aqueles que leem, por aqueles que buscam a Deus, para que também nós um dia possamos fazer parte, né, de todos os santos, como já estamos dentro da possibilidade, né, em potência, e possamos ser santos em ato, na glória eterna, quando chegarmos no momento do nosso juízo particular e também do juízo final. 2 julgamentos, diz a igreja, né? Não importa se tem gente hoje dizendo que já morre, já ressuscita, já ganha o corpo glorioso, né? Se é assim, então o dogma da assunção de Maria tem que ser rasgado, porque a igreja diz que só Maria está de corpo e alma, né, no céu, além, é claro, de Jesus Cristo. Jesus está de corpo e alma, todos os demais estão em alma e são santos, mas um dia, na vinda gloriosa do Senhor, então haverá o julgamento universal, e aí receberemos de volta o corpo agora glorificado, para que o homem seja feliz completamente, porque nós não somos felizes completamente se não tivermos inteiros de corpo e de alma. Seremos restaurados pelo sangue de Cordeiro, embora após a morte já possamos ver a face de Deus, né? A visão beatífica. A igreja ensina isso no catecismo, né? Nós podemos ver a Deus depois deste mundo, se vivemos as bem-aventuranças, e aí é preciso de fato, né, querer, desejar, ouvir o evangelho e vivê-lo todos os dias, em cada momento, em todas as batalhas, até o fim da tribulação e até o momento de chegar diante de Deus, apresentando a veste batismal, a veste branca e cândida, que um dia foi nos dada no dia do batismo, e dito, o padre dizia no dia do batismo: recebe esta veste branca, que deverás levar até o tribunal de Deus, pura e sem mancha. Vamos fazer isso? E assim seremos recebidos na glória de Deus, fazendo parte do povo santo na eternidade. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.